Pessoal, a segunda parte de denotação e conotação. Denotação pode ser no sentido também criatividade. Criatividade, ficou lindo, né? E outro dicionário. Questão sexta. A expressão armar ali a minha tenda foi empregada no texto no sentido figurado. Vamos ver? Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura. Uma escrivania, um sofá e os livros. Então ele está referindo-se à tenda, à escrivania, ao sofá e aos livros. Então a tenda ela está ou não está no sentido figurado? Sim, foi sim empregado no sentido figurado. Questão correta, portanto. Questão sétima. Diplomata 2015. As formas verbais sucumbe e desenterrando, que poderiam ser corretamente substituídas respectivamente por não resiste e livrando-se de, foram empregadas no texto, a primeira no sentido do dicionário e a segunda no sentido criativo, por exemplo, denotativo e conotativo, respectivamente. Beleza? Vamos lá. A gente culta e de fina casta repele a princípio, mas com o tempo sucumbe ao contágio. O que significa a palavra sucumbir? Sofrer supressão, deixar de existir, acabar. Que mais? Ceder. Que mais? Então, sucumbiu, não resiste. Pode ser? Pode. Isso aqui está no sentido literal, está no sentido, portanto, denotativo. Questão, então aqui, correto, correto. Agora vamos no desenterrando. Desenterrando está aqui embaixo. Vamos ler tudo essa parte aqui, ó. Não é de crer que poucos anos depois de 1500, quase que bruscamente e sem influxo de idioma estranho, cessasse em Portugal inveterados hábitos de falar e se trocasse o português antigo em português moderno. Ok? Português moderno. Nem podemos atribuir a escritores, por muito engenho artístico que tivessem, aptidões e autoridade para reformarem a seu sabor o idioma pátrio e sua gramática. Consistiria sua obra antes em elevar a categoria de linguagem literária, o falar comum, principalmente o das pessoas educadas, tornando-o mais elegante, então o português mais elegante, e desterrando locuções que lhe dessem aspecto menos nobre. Desterrando, esse aqui está no sentido de banir, certo? Mas desterrar é o que? Também o que? Desterrar vem do, desterrando vem do verbo desterrar, vem que é o que? Também chamado de expatriar. Certo? Então nesse sentido aqui, ok? Veja, é uma questão problemática, porque desterrando, desterrar, expatriar, beleza, pode ser o sentido conotativo. Desterrando locuções que lhe dessem aspecto menos nobre. Aqui banindo expressões que lhe dessem aspecto menos nobre, aqui eu acredito que caberia um recurso, porque banir também poderia estar aqui substituindo o desterrando, e o desterrando estaria no sentido denotativo, ok? Mas o desterrando aqui, aparentemente ele se amarrou no termo desterrar, ou então no expatriar, que aí eu consideraria o termo como conotativo, ok? Então essa questão aí requer um pouco de, até mesmo de sorte, de loteria, ok? Porque ela é muito capciosa, perfeito? Então, a depender aí, se você colocar na mão de um gramático aí, de 3 gramáticos, vai ter aí pelo menos 2 respostas diferentes.
Beleza, povo? Mas vamos lá, não podemos brigar muito. Vai ter questões polêmicas e aí a gente vai estar aqui, vai ter que estar aí se defendendo do examinador. Caiu parecida, aí fica fácil. Questão 8ª. Outra questão que eu coloquei aqui uma caveira, certo? Porque é uma questão aqui que eu fui dar uma olhada na justificativa do nosso querido, amável, doce, salve, salve, CESP. E aí ele me trouxe a resposta que eu vou trazer para vocês. Olha só. O vocábulo indumentárias está empregado no sentido figurado. Olha que safadeza. Indumentárias é o que? São roupas. São o que? O que alguém usa para vestir, conjunto do vestuário utilizado em determinada época do ano. Então o que? Roupas, vestuários. Perfeito. Então são roupas, indumentárias são roupas e vestuários, ok? Vamos para o texto. Trata-se de normas indumentárias que pressupõem um uso normal. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é normal, pois causam estranheza. Então veja que as normas aqui é o que? Veja, sentido figurado. Olha aqui que o CESP entendeu aqui, ó. Aqui se eu colocasse, se trata de normas de roupas que compõem um conjunto de uso normal, aí não, o que ele entendeu aqui, ó? Normas aqui eu não coloco de roupas. Aqui foi o que? Indumentária. Normas indumentárias. Isso daqui ela é muito capciosa. Eu estou tentando achar uma forma de te falar. Aqui, ó. A forma é essa. Essa forma aqui, normas o que? Indumentárias. Indumentárias está o que? Qualificando normas. Então ele está no sentido de adjetivo. Ok? No sentido adjetivo. E aqui roupas e vestuários, segundo o nosso querido salve salve CESP, ele é empregado como o que? Empregado como substantivo. Ok? Como substantivo. Então veja, normas indumentárias. Normas indumentárias. Eu estou qualificando as normas como indumentárias. Então, sentido adjetivo, segundo o CESP, então foi utilizado quem? O sentido figurado, ok? Porque não tem normas indumentárias. Isso aí foi a explicação do CESP, ok, gente? Questão correta, portanto, aí por isso que eu coloquei uma caveirinha aí aqui, para ficar aí atento a questões parecidas com essa. 9. No texto, dados os sentidos do texto introduzido por 2 pontos, que está aqui, o vocábulo fronteiras deve ser interpretado em sentido amplo, não estando restrito ao seu sentido denotativo, sentido do dicionário, certo? Então vê, fronteiras avançam por todos os cantos da sociedade. Então está trazendo aqui como a sociedade tem cantos, então está falando sobre algo que a sociedade tem um espaço geográfico, então está alinhado com fronteiras, mas esse caso aqui está no sentido que conotativo. Beleza, conotativo. E por todos os espaços geográficos, aqui ó, espaços geográficos, aí sim está falando o que? No sentido denotativo. Perfeito, então aqui então não está restrito ao seu uso denotativo, mas também no uso do conotativo. Perfeito, perfeito, questão correta, portanto. Questão 10ª. O vocábulo combustão é empregado no texto em sentido que? Conotativo, sentido do que? De criatividade. Por exemplo, com o significado de queima. Vamos ver? Sabes que o processo de combustão ou processo de queima de combustíveis fósseis atualmente empregado é bastante ineficiente
e é perdida boa parte da energia gerada. Aqui queima, dá para substituir combustão perfeitamente, mas combustão de combustíveis fósseis, ele está no qual sentido? Sentido denotativo ou conotativo? Sentido denotativo. Então não está no sentido conotativo, então a questão está incorreta. Beleza, pessoal? Então assim nós terminamos a nossa bateria, ok? Vamos para a próxima? Então vamos lá, um abraço.